geógrafos. Eu também agradeço pela presença durante todo o encontro. A mesa de encerramento tem um papel dentro do encontro, que é fazer um balanço crítico. Foi tentativa, as nossas intenções, ações, e contamos aqui com uma colaboração muito importante. Tem aqui mais de um século de RGB divulgado, enfim, meu papel aqui seria ser provocador, mas como membro da comissão organizadora também, não sei se eu vou querer provocar essas onças, né? Acho que a ideia é mais a gente tentar receber essas contribuições para pensar o que foi o ENG. Por uma daquelas razões, quem está na comissão organizadora acaba, de alguma forma, vendo o ENG como um conjunto de problemas. Está correndo atrás desses problemas, resolvendo, e a impressão que a gente tem é que um monte de problemas. Então é interessante também a gente ter assim, a possibilidade de ouvir quem pôde participar, acompanhar o encontro por outros percursos. E acho que algumas constatações terão sido feitas, algumas críticas. E também assim falar o quanto é bom fazer o evento. De cara eu já vou dizendo, fazer o evento é muito bom. E ninguém emagrece. Acho que a gente vê aí no local, quiser fazer um regime dos seus membros, pode apostar que alguns quilos e alguns cabelos vão embora. E o que espera realmente essa possibilidade de aprofundar esse diálogo. Então a gente vai tentar conduzir as falas e abrir também para a plenária, até porque essa mesa prepara a plenária final, que vem aí logo em seguida. Então, sem mais delongas, passar a fala Paulo Camargo, que é diretor da seção local Belo Horizonte, depois a Alexandrina Luz, ex-presidente da GP, Douglas Santos, também, eu falei em sua contribuição nos séculos da RGB. Obrigado aí, Valdinei. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no diálogo de encerramento do 17º ENG. Poder relatar um pouco do que foi esse processo organizativo. 17º ENG, que se encerra hoje, pensando um pouco a partir da perspectiva da comissão organizadora local. Mas antes disso, eu queria agradecer aí aos companheiros, de diretoria da GBBH, ao conjunto dos associados que se mobilizou na expectativa de construir um ENG afinado com os princípios agbeanos, respeitando e construindo o encontro a partir das discussões coletivas realizadas com a DEM e com o conjunto das sessões locais das RGCs. Agradeço então, vocês foram muito importantes nesse processo. A gente agradece também as sessões locais que colaboraram muito nesse processo, tanto com a participação nas RGCs, quanto na composição direta aí da comissão organizadora do 17º ENG. Bom, o 17º ENG se inicia logo na plenária final do ENG, a partir do momento que a gente finaliza a plenária final do ENG de Porto Alegre, a gente está iniciando aí o 17º ENG. Plenária que não teve manifestação de interessados em sediar o ENG de 2012. Então a gente, após a plenária, retorna a Belo Horizonte e na primeira assembleia da sessão local, pós-ENG, a gente fez uma avaliação
biênio 2008-2010, né, colocando na balança, né, o que foram as coisas importantes, o que a gente deixou a desejar, e projetando também o biênio 2010-2012. E foi nesse momento, nessa primeira assembleia, que aparece a proposta, né, de um dos associados de iniciar uma mobilização interna, né, de forma a colocar Belo Horizonte como, né, uma possível sede do 17º ENG. Bom, então a gente se articula, né, e aí consultando o conjunto dos professores do Departamento de Geografia da UFMG, né, que manifestaram seu apoio, o Instituto de Geociências da UFMG também manifestou seu apoio formal, né, a partir de um documento, né. A reitoria da universidade também manifestou seu apoio, né, e assim, em posse dessas, né, e cientes desse apoio interno, tanto dentro da seção local como na universidade, a gente então se dirige à EGC 105ª, né, realizada em João Pessoa, né, e coloca então essa disposição, né, onde a gente foi acolhido para sediar o encontro, né. Então, importante frisar isso, né, um processo que se inicia quase 2 anos atrás, né. Essa EGC de João Pessoa foi 31 de outubro de 2010 a 2 de novembro, no feriado de finados. Bom, a gente avalia que realizar o processo de construção do ENG foi muito importante na articulação da seção local Belo Horizonte. A partir dessa definição de Belo Horizonte como sede, a gente conseguiu mobilizar associados que há muito tempo estavam afastados da entidade, além de agregar novos associados ao processo político interno da local, fortalecendo o coletivo e os fóruns de debate, como as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e os grupos de trabalho, fundamentalmente, no caso de Belo Horizonte, GT de Educação, GT de Assuntos Urbanos. Então, esse ENG, ao invés de desgastar a relação entre os associados, teve efeito contrário, onde todo o movimento para construir o encontro acabou por contribuir na articulação da GBDH. Nesse sentido, a gente avalia que a gente sai desse ENG fortalecido e articulado internamente, com perspectiva de continuar avançando no debate na prática de uma geografia combativa e aliada com as lutas dos movimentos populares. Na IGC, posterior à definição da sede, Belo Horizonte coloca a proposta da gente pensar os princípios da construção dessa Assembleia Geral Nacional, que é o ENG, né? 17º ENG. Os princípios foram expostos e aprovados pelos delegados presentes à 106ª EGC entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2011 em Belo Horizonte. Então, o primeiro princípio é a compreensão de que o ENG, muito mais que um mero evento acadêmico, embora a gente não negue a importância desse, é processo. Processo de construção que se inicia a partir da plenária final do último ENG e se encerra, né, na plenária final do encontro. Quando se inicia, então, a construção de um novo ENG. Né? Então, sempre um processo de discussão interno da GB, do encontro, né, onde são debatidas aí concepções de entidade, concepções de encontro, concepção de ciência. O segundo princípio que foi aprovado nessa mesma EGC diz respeito à organicidade do ENG com a GB. Dizer que o ENG é orgânico com a GB
significa dizer que o ENG é um encontro pensado, concebido e realizado pela AGB através de suas sessões locais e das RGCs. A AGB não privatiza o encontro, a organização do encontro, e assume a responsabilidade de organizar suas assembleias através do esforço militante de seus associados. Claro que isso faz com que tenhamos uma grande responsabilidade, devido à importância do ENG no cenário científico nacional. E embora a AGB não seja uma organizadora de eventos, a gente não é uma empresa que organiza eventos, a gente é uma associação científica, técnico-científica e cultural, que congrega geógrafos. A gente, então, assume isso. Diferente da grande maioria dos encontros que privatiza a organização, coloca isso fundamentalmente na mão de empresas que, enfim, têm explorado, que tem se tornado um grande filão, uma grande forma de realizar lucro. Então, nesse sentido, a gente acredita que a gente deve continuar com essa postura de assumir o encontro em sua integralidade. Terceiro e último princípio definido pelos delegados presentes da 106ª RGC diz respeito à relação com os movimentos sociais na construção do ENG. Nesse sentido, essa deliberação mostra a crença da AGB de que é fundamental ampliar e aprofundar o debate da AGB nacional, das locais, dos GTs, junto aos movimentos sociais, de forma a colocar os conhecimentos e as técnicas da geografia a serviço daqueles que lutam no chão do mundo. No sentido inverso, acreditamos que o processo de luta e de organização dos movimentos, suas pautas e debates, são fundamentais para a AGB pensar a sua ação na sociedade. E aí a gente coloca que é notória a presença dos movimentos sociais nesse ENG. Não só, mas também nas mesas redondas, onde a gente teve representante do movimento dos atingidos por barragem, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, de representantes da Articulação Nacional dos Comitês Populares, da Copa de 2014, do ELAUPA, das Brigadas Populares, das Ocupações Urbanas de Belo Horizonte. Tivemos a presença da Valdelice Verão Caioá, que nos contou aí a situação a qual os índios Guarani Kaiowá estão expostos no Mato Grosso do Sul, em Dourados, acuados em seu território, cercados de cana-de-açúcar por todos os lados, lutando para retomar essas terras, essas terras tradicionais. Todos eles trouxeram grandes contribuições para o ENG e para a AGB, principalmente a necessidade dessa organização no enfrentamento de um sistema que acaba por colocar em dificuldade os modos tradicionais de vida, colocar em dificuldade as classes populares. E foram esses três princípios, então, que orientaram a construção do ENG. Nas RGC seguintes, foram sendo definidos o tema do encontro, na 107ª RGC, as atividades a serem realizadas, os eixos temáticos, os eixos transversais, as mesas redondas, as emendas dessas mesas, os convidados. Foram sendo realizadas consultas à RGC, ao conjunto das sessões locais, a RGC que foi chamada a deliberar em todas as questões que foram julgadas aí pela comissão organizadora local, pela comissão organizadora nacional, como questões importantes politicamente ou questões que gerassem
gastos elevados para a entidade, ou então os dois, né, juntos. Então, durante todo esse processo, a gente, aqui da comissão organizadora local, buscou respeitar todas essas decisões coletivas, né, mesmo quando elas não correspondiam às propostas que eram apresentadas por nós. E a gente compreendia que o processo de construção coletiva é mais importante do que a vontade de uma ou outra seção local. Então essas decisões foram tomadas às claras, né, respeitando as divergências, os diferentes entendimentos e a participação das seções presentes nas EGCs. Então a gente chega hoje no último dia do 17º ENG, esperando que esse encontro tenha possibilitado aprendizados, né, processos formativos, né, dos sujeitos que estão aqui, estudantes de graduação, militantes de movimentos sociais, funcionários públicos, professores, que esse aprendizado, esse processo formativo tenha sido possível, né, nesse encontro. A gente espera também que esse crescimento pessoal se reflita em ações no interior das seções locais da AGB, no interior dos grupos de trabalho locais e nacionais, uma vez que é a partir daí que poderemos fazer da AGB uma entidade ainda mais combativa nas questões colocadas pela sociedade brasileira, né? Não só na universidade, mas na rua. Não que isso já não esteja colocado, né? E a gente tem alguns exemplos de como a AGB e algumas associações locais, né, têm contribuído com o fortalecimento das lutas populares, né? O exemplo da Vila Chocolatão, só lembrando dois aqui, o exemplo da Vila Chocolatão, lá em Porto Alegre, né, com a participação, né, grande do GT de Urbana, né, que produziu um relato, né, questionando o despejo da comunidade localizada ali no centro de Porto Alegre, né, e a atuação aqui em Belo Horizonte no apoio às ocupações urbanas, né, compondo o Fórum Permanente de Solidariedade às Ocupações e o Comitê Popular dos Atingidos pela Fome. Mas a gente ainda acredita que é possível a gente contribuir mais nessas lutas. Próximo encontro será o Congresso, né? 7º Congresso Brasileiro de Geógrafos, né? Que coloca aí a discussão política na AGB, discutindo os princípios, discutindo o estatuto, discutindo questões gerais que envolvem a entidade. É uma oportunidade única para a gente pensar politicamente a AGB que a gente quer. E aí, acho que a contribuição dos GTs é fundamental nesse processo, né? Então, os GTs que nessa gestão assumiram a centralidade, acho que amplia a necessidade dessa articulação dentro da AGB, né? Então aí a gente já convida, né, para o mês de novembro, a AGB Aracaju cedia o primeiro fórum de GTs da AGB, onde a gente poderá reunir os GTs e pensar em estratégias comuns aí de desenvolvimento de questões e de posicionamentos para a entidade, né? Visando então fortalecer a articulação, né, desses grupos, de forma a contribuir para a organização e politização do 7º CVG. Então, agradeço aí o convite, né, e espero que a gente consiga construir aqui e na plenária final um debate que qualifique aí a ação da AGB para os próximos 2 anos. Então, saudações AGBianas aí a todos, obrigado.